Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o livro mais antigo do Novo Testamento é a carta de Paulo à comunidade de Tessalônica. Então, a segunda leitura de hoje que nós ouvimos, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é um dos escritos é o escrito mais antigo do Novo Testamento, até mesmo antes dos evangelhos. Então, antes de qualquer outra carta, de Atos dos Apóstolos, o primeiro escrito do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, trecho do qual nós ouvimos na segunda leitura de hoje. E qual que é a temática da carta de Paulo à comunidade de Tessalônica? É justamente sobre a morte e o fim dos tempos. Nós sabemos que os discípulos vivenciaram a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitando, ele faz algumas aparições.
Nessas aparições, Jesus diz que vai retornar ao Pai, mas que não vai nos deixar órfãos, não vai deixar sozinhos os seus discípulos, mas vai enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, o Advogado, e que ele voltaria em breve. Os discípulos que ouviram o discurso de Jesus, o que eles fizeram? Jesus vai voltar para o Pai, assim como voltou. Logo ele vai retornar. Então eu não tenho mais necessidade de trabalhar, não tenho mais necessidade de rezar em comunidade, não tenho mais necessidade de fazer caridade. Não preciso mais ter boas obras, porque se Jesus vai retornar, basta eu esperá-lo. E o que aconteceu com os discípulos? Eles começaram então a ficar acomodados, de braços cruzados. Não quiseram fazer mais nada. E é onde então Paulo escreve a sua carta aos Tessalonicenses, dizendo a eles, como nós ouvimos na segunda leitura, que enquanto a data e a hora, nós não sabemos quando o Senhor virá. Nós sabemos sim que Ele virá, que Ele voltará, porque assim como o Pai prometeu o Messias e enviou o Cristo, então, se Jesus prometeu que ia enviar o Espírito, enviou e disse que vai voltar, então Ele voltará. Então, Ele voltará, a promessa será cumprida, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Ele voltará como um ladrão de madrugada, ou ainda como uma mulher em parto. Está programado para nascer daqui uma semana, mas hoje estoura a bolsa, tem que ir para o hospital. Não se sabe certo o dia ou a hora do nascimento de uma criança ou de um assalto. Assim também é a vinda de Jesus. A segunda leitura de hoje nos coloca na temática da liturgia de hoje, porque hoje todos os textos nos apontam para o fim dos tempos, para a vinda definitiva de Jesus. Nós estamos findando o ano litúrgico. Então hoje nós celebramos o 33º e semana que vem nós vamos nos reunir para celebrar a solenidade de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico. E assim como o ano da liturgia vai se encerrando, as leituras, os textos vão sendo apresentados para nós também com a temática do fim dos tempos, da parousia, da vinda definitiva de Jesus. Sendo assim, a nossa temática de hoje é esta, né? A volta, o retorno do Cristo. E a segunda leitura então nos coloca, né, nesta temática, para que nós então, que estamos peregrinando na terra, que estamos vivos, aguardando a vinda de Jesus, não fiquemos de braços cruzados, mas que nós estejamos vigilantes, acordados, isto é, vivendo, trabalhando, praticando bem, participando da comunidade, que nós não estejamos dormindo na vida, ou seja, que nós não estejamos de braços cruzados, empurrando a vida com a barriga, como nós já cantamos, né, com Zeca Pagodinho, vida leva eu, deixa a vida me levar. Nós não podemos ficar assim, nós temos que ter atitudes, escolhas, posturas, para que o reino de Deus aconteça no nosso meio, que com as nossas atitudes, com as nossas ações, o reino de Deus vá se construindo e os frutos da palavra também possam gerar, possam brotar. Então que enquanto nós esperamos a vinda definitiva, com a nossa vida, com o nosso viver, nós vamos construindo o reino e vamos fazendo os frutos produzir. No evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, Jesus vai contar uma parábola, onde um homem chama os seus empregados e distribui os seus bens, pois ele vai para o estrangeiro e pede que os seus servos, seus empregados, cuidem dos seus bens. A um ele dá 5 talentos, a outro dá 2, a outro dá 1, cada qual com a sua capacidade. O patrão vai e logo seus empregados começam a se movimentar. Aquele que tinha 5, ele trabalha o talento e consegue lucrar mais 5, multiplica o bem que recebeu.
Aquele que recebeu 2 fez a mesma coisa. Mas aquele que recebeu 1 talento, ele ficou com medo do seu patrão. Ele abriu um buraco no chão e escondeu o talento. Quando o patrão voltou, ele pediu contas da administração. Aqueles que tinham multiplicado os talentos, esses tinham sido convidados a participar da alegria do seu senhor. Mas aquele homem que ficou com medo e não fez nada na vida, esse então foi chamado de servo inútil e foi jogado na escuridão. Quando nós ouvimos esta parábola de Jesus, nós percebemos que este homem, este patrão, é o próprio Cristo. O estrangeiro, onde o patrão vai viajar, é a casa do Pai. Ele retorna para a casa do Pai. E ele então deixa aos seus discípulos, a todos nós, os talentos, que são os dons, os carismas, a graça, a palavra de Deus, o seu corpo e sangue. Talento não é o chocolate, tá? Talento na Bíblia é uma unidade de medida. Assim como nós aqui temos o real, o dólar, o euro, que são as moedas mais conhecidas de nós, assim também era o talento. Então dizer que uma pessoa tem 1 talento, quer dizer que ela tem 6.000 denários. 1 talento corresponde a 6.000 denários. E 1 denário corresponde ao pagamento de 1 dia de trabalho. Então a pessoa ter 1 talento é ela ter 6.000 dias de trabalho ganhos. Para a gente perceber a grandiosidade daquilo que o Senhor dá para os seus servos administrarem. Para a gente perceber a grandiosidade. Muito provavelmente, no tempo bíblico, não se alcançaria, ganhar 1 talento. Muito raro, ganhar 1 talento em toda a sua vida. Seriam praticamente 25 anos trabalhando. A expectativa de vida era menor no tempo bíblico. Então, ganhar 1 talento já era muito. Mas para alguns, o Senhor deu 5 e para outro deu 2. E então a parábola de hoje nos pede para nós nos questionarmos e pensarmos um pouco quanto à administração dos bens que Deus nos dá. Então, Ele dá a sua palavra, como eu disse, Ele nos dá seu corpo e sangue, nos dá a vida, nos dá saúde, nos dá uma família, nos dá tantos bens que todos os dias pedimos. Então o Senhor muito nos dá, muitos talentos o Senhor nos dá, muitos dons e carismas o Senhor nos dá. E o que nós temos feito com tudo isso que o Senhor nos dá? Nós somos convidados pela liturgia a não ficar de braços cruzados, mas nós trabalharmos para que esses dons, por esses bens que Deus nos deu, nós possamos multiplicar. Porque quando Ele voltar, Ele vai pedir conta da administração. E o que nós vamos apresentar a Ele? Daí você poderia se questionar e me questionar, mas como multiplicar os dons, os bens, a graça que Deus me deu? Aí nós temos um exemplo na primeira leitura do livro de Provérbios. Nós ouvimos o autor de Provérbios ali descrevendo uma mulher virtuosa, que é uma boa esposa, que é uma boa mãe, que é uma mulher que age com caridade, que é uma mulher que professa sua fé e que cuida muito bem, que zela da sua casa. Como que nós multiplicamos o que o Senhor nos dá? Sendo como esta mulher virtuosa do Evangelho. Vivendo a nossa vida, mas fazendo bem feito, com amor, com cuidado. Como que você multiplica os seus bens, os talentos que Deus te dá? Você sendo uma boa esposa, você sendo uma boa mãe, você sendo um bom pai, você sendo um bom marido, você sendo um bom filho, você sendo um bom católico, um bom cristão, você sendo um bom advogado, um bom médico. É assim que nós nos tornamos multiplicadores dos bens que Deus nos dá. Sabe aquela coisa de que quando a gente chega num lugar e o ambiente está pesado? Sabe quando você entra, o ambiente está pesado, que você quer ir embora, e você começa assim
sorri para um, tenta soltar uma piadinha para outro, daí um começa a rir daqui, o outro começa a tirar sarro de lá, daí o clima vai mudando, e ali vai se tornando um ambiente agradável. Isso é uma forma de nós multiplicarmos os bens que Deus nos dá, onde você transforma o lugar que você está. Então nós somos convidados, por onde passamos, multiplicando os bens, a amar. Então se você chega num lugar que precisa de amor, você ama, e as pessoas que são amadas são convidadas, até de uma forma inconsciente, também a amar. Se você perdoa, aqueles que são perdoados são contagiados também a perdoar. Quantas vezes é assim? Poxa vida, às vezes a gente faz uma coisa grave com alguém, a gente pede perdão, a pessoa me perdoa. E daí tem gente que às vezes nem fez nada pra gente e a gente fica com aquele rancor no coração. Então quando a gente é perdoado, a gente se sente no dever de perdoar. E daí a gente perdoa. E isso é multiplicação de dom. Isso é multiplicação de graça. Amar, perdoar, né, fazer o outro feliz, você contagiar o ambiente. Isso são formas de nós então multiplicarmos o bem, a graça que Deus nos dá. É fazer o bem, agir com caridade, transformar a realidade. Isso é multiplicar o que o Senhor nos dá. E como temos feito? O que temos feito com os nossos dons? Agora vejamos que no Evangelho, 2 multiplicaram, mas um ficou com medo e escondeu. O medo, como eu já disse a vocês inúmeras vezes, ele é bom, porque nos deixa prudentes. Mas quando o medo é muito persistente, o medo ele nos paralisa e não nos deixa realizar aquilo que deve ser realizado. Então se você sente que você deve amar, ame. Ah, mas e se eu não for correspondido? Lide com a frustração, mas não deixe de amar. Ah, mas eu vou perdoar, mas será que ele vai aceitar o meu perdão? Não interessa, perdoe, arrisque, não tenha medo, porque quem tem medo se paralisa, fica estático e não é capaz de multiplicar os bens que Deus dá. Então é necessário arriscar, mesmo quando não é correspondido, mas arriscar sempre, porque da sua parte, mesmo quando for um risco, você vai estar multiplicando os dons. Mesmo quando você, porventura, não alcançar a correspondência, você fazendo de coração, você arriscando, não tendo medo, você vai com certeza multiplicar o bem que o Senhor te deu. Então que no dia de hoje, nós não fiquemos de braços cruzados, esperando o Senhor voltar, empurrando a vida com a barriga. Que nós possamos então viver todos os dias da nossa vida com intensidade, pois não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. Para uns ele volta mais cedo, quando chega a morte. Para outros vai demorar um pouco mais. Então é sempre bom estar preparados, multiplicando as graças que Deus te dá, a graça que Deus nos dá. E que Ele nos ajude, nos dando força, nos dando coragem, nos dando fé, para que a gente não tenha medo para esconder aquilo que Ele nos deu. Assim seja. Amém.